Deputada Maria do Rosário, queria começar pela senhora. Qual é o impacto dessa fala de Flávio Bolsonaro sobre urnas eletrônicas, impacto especialmente na campanha do próprio candidato à presidência pelo PL? Boa noite, Juliana. Boa noite, Ricardo Salles, e a todo mundo que está nos acompanhando. Boa noite. Gente, Flávio Bolsonaro, desesperado com a queda nas pesquisas, criou um fato exatamente igual ao que o seu pai, na presidência da República, fez quando tentava a reeleição frustrada. Aliás, diante de autoridades estrangeiras, de diplomatas e também de organizações da sociedade civil, agiu contra o Brasil. E a verdade é que ele não questionou, ele atacou com fake news, com mentiras, o Brasil e o sistema eleitoral. O mesmo crime, porque a democracia se baseia na confiança no processo eleitoral. E quando ele dissemina desconfiança, ainda mais utilizando os argumentos que utilizou, trazendo o debate para o debate a presença da CIA, trazendo para o debate o governo Trump, ele que é favorável ao tarifaço contra o Brasil e que tem agido junto com seu irmão e com a família Bolsonaro, a direita, o Novo, o PL, esse conjunto de partidos que tem agido contra o Brasil, sempre a favor da economia norte-americana, mesmo colocando em risco milhões de empregos no nosso país, mesmo colocando a soberania do Brasil em risco, Flávio Bolsonaro comete um crime. E não é um mero crime eleitoral. É um crime de fake news, é um crime de desinformação e é um crime golpista. Eu quero lembrar que o Jair Bolsonaro começou a jornada do golpe no ataque às urnas eletrônicas. Urnas que eles não atacam quando são candidatos a proporcionais. Quando é candidato a senador, vale a urna eletrônica. Quando é candidato a deputado ou a vereador do Rio de Janeiro, porque a família deles está cada um em um lugar, aí as urnas eletrônicas não são atacadas. Mas quando se trata da presidência da República, essa ação golpista tem sido realizada todos os dias. Eu prefiro ficar, por exemplo, com a informação dos profissionais da ABIN, da Agência Brasileira de Informação, que negam a fraude e contestam qualquer ataque às urnas eletrônicas, porque investigaram isto, mesmo no momento anterior e agora. Tudo que ele disse sobre urna eletrônica é mentira. Flávio Bolsonaro mentiu mais uma vez para o Brasil. Não tem problema virem até o Brasil, quem quiser vir ao Brasil para verificar como nós fazemos eleições de forma democrática, pois venha. Nós também vamos chamar para o Brasil todos aqueles setores que são comprometidos com a democracia. O mundo inteiro está de olho no Brasil, inclusive para saber se no Brasil eles vão conseguir fazer o que o governo Trump fez na Colômbia ou em outros lugares, intervindo nas eleições de forma antidemocrática, ou se nós vamos ter no Brasil uma eleição soberana, democrática e de acordo com a Constituição brasileira. E é isso que nós vamos buscar ter. Agora, não é um acaso que no mesmo dia em que entrou em vigor o tarifaço, foi esse o discurso do Flávio Bolsonaro. Também não é um acaso que no mesmo dia em que o escritório de advocacia de Flávio foi pego com a boca na botija, com um escritório que está comprometido, que estava pagando R$1 milhão para a empresa, uma das empresas do Vorcaro, que desviou cerca de 58 milhões de reais. Então o Flávio joga para a torcida, ele joga de um lado ou de outro para tentar se livrar daquilo que pegou nele, que é o Tariflávio e o Bolsomaster. Sobre isso é que ele tem que responder. E sobre isso é que a justiça brasileira vai cobrar dele que venha responder. Agora, sinceramente, eu não sei como é que alguém defende a atitude do Flávio Bolsonaro contra o Brasil e antipatriótica que ele teve hoje mais uma vez. Deputado Ricardo Salles, bem-vindo, boa noite. Qual é o impacto dessa fala sobre urnas na campanha de Flávio Bolsonaro? Olha, sinceramente, primeiro eu gostaria só de fazer um comentário, né? A Maria do Rosário disse que o Partido Novo apoia o tarifaço. Nós não apoiamos o tarifaço coisa nenhuma, muito pelo contrário. Nós somos um partido que acreditamos na economia liberal, portanto, qualquer barreira protecionista de qualquer partido, de qualquer país, de qualquer político, nós somos contrários. Não há uma única frase nossa, dos membros do Partido Novo, em defesa de tarifaço de Trump, de maneira nenhuma. Claro que eu não posso deixar de dizer, a gente vai começar no próximo bloco, sobre a maneira pela qual o governo brasileiro tratou esse assunto, que eu acho que foi equivocada, mas é assunto para o próximo bloco. De todo modo, quanto a essa fala do Flávio, eu sinceramente não vejo ela com um grande impacto eleitoral, pelo simples fato de que ele tocou num assunto que é sensível, a sociedade brasileira como um todo
tem sim muitas desconfianças sobre a segurança das urnas eletrônicas, em que pese nas eleições de 22 o Exército, as Forças Armadas tenham feito aquele trabalho de investigação das urnas e ali nada tenham encontrado, mas ainda assim a sociedade brasileira se questiona por que tamanha resistência do Tribunal Superior Eleitoral e de autoridades que estiveram naquelas cadeiras em ter um sistema de comprovante do voto impresso. Veja-se aqui que não se trata do voto impresso propriamente dito, ou seja, você fazer um X no papelzinho, não é isso. É você ter um comprovante, igual o que você tem no cartão de crédito. Você hoje em dia passa o cartão de crédito e sai um comprovante do que você gastou. O sistema eleitoral brasileiro traria muito mais estabilidade institucional, segurança para a sociedade como um todo, se implementasse uma pequena impressora junto à urna eletrônica em que você digita o voto e imediatamente sai o comprovante e você deposita numa urna para que haja o voto impresso para poder ser recontado. Nós não podemos esquecer que a legislação brasileira determina que os votos, as urnas, enfim, o sistema eleitoral, ele tem que ser auditável. E para você auditar plenamente, claro que há toda uma discussão de que o sistema permite auditagem, isso foi dito pelo Barroso, foi dito por um monte de gente lá atrás. Mas não há dúvida nenhuma que um comprovante impresso, repito, não é o voto impresso, o comprovante impresso do voto traria muito mais estabilidade e uma certa calmaria nessa discussão que existe no Brasil sobre a segurança das urnas, eventual segurança do sistema de contagem de votos, seja lá o que for. Não é compreensível essa resistência do sistema eleitoral, né, do órgão eleitoral central, o Tribunal Superior Eleitoral, em implementar algo que, repito, seria muito fácil. Seria muito tranquilo, né? Toda empresa de cartão de crédito tem uma maquininha que cospe um papelzinho que é o comprovante do voto. Você pegaria isso, coloca numa urna, ela fica lá de backup. Se amanhã ou depois você quiser fazer uma recontagem de votos de uma sessão eleitoral, estão ali os votos impressos. Quer dizer, repito, não se trata aqui de falar, de colocar em risco ou dizer que o sistema é fraudado, não é isso. É simplesmente dizer, diante de um fácil aperfeiçoamento do sistema, não me parece correto que a gente tenha tamanha resistência em melhorá-lo. Deputada Maria do Rosário, devolvo o tempo à senhora, colocando mais uma questão. Essa fala de Flávio Bolsonaro pode isolá-lo ainda mais? Vamos pensar em outras crises, né, que estão impactando essa campanha, ou seja, prejudicar alianças partidárias eventuais do PL para essa candidatura à presidência? Eu creio que sim, porque quem é que quer estar associado a quem propõe, na verdade, o ataque ao sistema eleitoral, sabendo que este ataque resultou até mesmo numa tentativa real de golpe? Esse é o discurso dos golpistas. Agora, sobre o que o Ricardo Salles trouxe, existe boletim de urna. O sistema funciona e o sistema é 100% auditável. Voltar para a idade da pedra, da contagem de votos, ou fazer, enfim, um recibo, que aliás o Ricardo trouxe aqui, como do cartão de crédito. Olhe bem, vamos lembrar essa expressão, como do cartão de crédito. Gente, cartão de crédito é o que aqueles que querem que o Brasil se submeta aos Estados Unidos defendem quando estão atacando o PIX. E o Lula tem defendido o PIX, defendido o etanol, defendido o Brasil. É disso que se trata. O Flávio Bolsonaro, com essas declarações, esse debate todo, Juliana, ele está todo muito misturado. Que é, na verdade, quando o Flávio Bolsonaro faz esse discurso todo, atacando o próprio Brasil, ele é parte dessa estrutura que quer se aproximar e mostrar-se confiável ao governo da hora dos Estados Unidos. Ao citar a CIA, nada mais lacaio, nada mais submisso, nada mais capacho não serve para ser presidente da República. É óbvio isso, gente. Né? Ao citar uma agência internacional que participou no passado de golpes no Brasil e se colocar de forma tão submissa com uma informação que ele teria de cocheira dos Estados Unidos, isso mostra que não tem apreço pelas instituições brasileiras, mas principalmente as mentiras. Ele disse que a urna era feita na Venezuela. Olha só, gente. Mentira. Fake news. Ele disse que não tem auditagem. E, cá para nós, esse discurso de que existe resistência à auditoria das urnas, isso é bobagem. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas do Brasil fizeram a auditoria. E ainda bem, as Forças Armadas do Brasil não seguiram o que Jair Bolsonaro, Ricardo Salles e Flávio Bolsonaro queriam, que era um golpe na nação brasileira. Então, hoje, o Brasil é um país com autonomia
o Brasil é um país com soberania, é importante para o mundo inteiro que nós reforcemos essa dimensão e defender o nosso sistema eleitoral, a nossa tecnologia, aquilo que nós avançamos em termos de ciência, tecnologia e participação da sociedade na vida democrática do Brasil é defender a Constituição e defender a nossa nação. Eu me insurjo, portanto, contra essa fala. Eu não sei se Flávio Bolsonaro vai se isolar ainda mais, porque eu não sei qual é o espaço de isolamento que ele ainda tem, mas que ele não representa. E como a sua candidatura não representa um Brasil desenvolvido, um Brasil soberano, um Brasil com oportunidades para os brasileiros e brasileiras, um Brasil da gente. Isso Flávio Bolsonaro verdadeiramente não representa e tende ao isolamento mesmo de setores que estiveram com ele até agora. Deputado Salles, essa fala pode isolar ainda mais a campanha de Flávio, prejudicar alianças partidárias? Eu acho que não, repito, acho que essa fala é uma questão pontual, eu não vi nada de grave, assim, tirando esse fato dele ter dito algo da Venezuela que eventualmente não seja verdade, está mal informado, mas não acho que isso vai isolá-lo nem nada. De novo, a Maria do Rosário diz uma outra coisa que não é verdade. Primeiro, diz que nós somos favoráveis ao tarifaço. Não somos, já disse isso aqui. Segundo, que nós somos favoráveis a golpe. Não somos. Eu não tenho nada a ver com isso, aliás, não estou em inquérito nenhum de golpe, muito pelo contrário. Então, de novo, faz uma acusação leviana e falsa. Mas o que precisa ficar claro aqui é o seguinte: nós temos no Brasil, sim, uma sociedade que não tem plena convicção de que o modelo é o ideal, baseia, inclusive, a sua convicção no fato de que nenhuma grande nação, nem os Estados Unidos, nem os europeus, utilizam um modelo eletrônico puro igual a gente utiliza aqui, né? O Brasil é um país que tem problemas em vários segmentos e essa forma com que tem uma espécie de repressão ao debate no tema de sistema eleitoral, é quase como dizer, tudo no Brasil tem problema. O único setor, o único órgão do Brasil que é inadmissível você sequer discutir o assunto é a Justiça Eleitoral, como se fosse operada por Jesus Cristo em pessoa e fosse absolutamente isenta ou imune a qualquer crítica. Isso é uma coisa típica de país comunista, que a Maria do Rosário gosta, como a Coreia do Norte, como o Irã, como a Venezuela da turma do Chaves, como Cuba, que eles gostam tanto, em que os debates são suprimidos. Você não pode debater nada. Nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, você pode debater qualquer assunto. Todo e qualquer assunto é passível de debate. Obviamente é diferente de discutir e agir, mas nos Estados Unidos não há assunto proibido. Você pode debater a maior democracia do mundo. Não é Cuba, não é Venezuela, não é Coreia do Norte, não é o Irã, não é a Rússia, quer dizer, os países que a esquerda brasileira, inclusive a Maria do Rosário, admiram. São países, e a China, inclusive, países em que não há liberdade nas redes sociais, não há possibilidade de haver debate sobre assuntos que não são convenientes ao governo, são governos repressores, são governos absolutamente antidemocráticos e que, da mesma forma como a Maria do Rosário está dizendo aqui, não querem que haja debate. É dizer o seguinte, o assunto é proibido, não pode debater. Não, isso não é democrático. As pessoas podem questionar, as pessoas podem colocar suas dúvidas. Eu não disse aqui, imagina o argumento absurdo que ela trouxe de que eu estou defendendo máquina de cartão de crédito. Não é isso, estou dizendo uma impressora simples, como você tem na máquina, uma impressora. Não tem nada a ver. Você acha que eu vou botar a Credicar ou o Visa para apurar voto no Brasil? Desculpa, isso é uma afirmação totalmente absurda, achar que eu falei isso. Obviamente eu não acho que ela falou isso, ela simplesmente quis fazer uma afirmação sabendo que era descabida, mas só para causar um impacto aqui na entrevista. O que eu quero dizer de maneira clara e absoluta: os brasileiros têm direito, sim, de discutir esse assunto. Não é um assunto proibido, não há dogmas numa democracia. Todo e qualquer assunto pode ser discutido. É muito diferente de agir, fazer coisas contra, mas discutido tem que poder. Deputado Ricardo Salles, essa campanha do PT sobre tarifas ajuda ou atrapalha as negociações com os Estados Unidos? Veja, várias entidades já registraram que o governo Lula agiu arrogantemente, inabilmente com essa questão do tarifaço. Jogou numa espécie de tudo ou nada para tirar proveito político de uma eventual implementação do tarifaço, silencia diante das tarifas que a China está aplicando ao Brasil, ou seja, uma indignação seletiva. Obviamente nós temos que ser contra as tarifas, tanto as americanas quanto as chinesas. Só que o governo Lula se mostra indignado com as americanas, que deveria ser mesmo, isso não é o problema, mas se mostra conivente e omisso em relação às tarifas chinesas. Quando fala do PIX, é bom dizer que quem fez o PIX foi o presidente Bolsonaro. Foi no governo do presidente Bolsonaro que o PIX foi implementado. Aliás, foi implementado, dentre outras coisas, em razão da autonomia de trabalho do Banco Central, que o PT sempre votou contra e sempre trabalhou contra. Aliás, está fazendo aí uma guerra, o Haddad fez e o governo do PT sempre faz uma guerra contra
autonomia do Banco Central. O PT, na verdade, está envolvido em tudo quanto é escândalo, do roubo dos velhinhos do INSS, que, aliás, está envolvido não só o irmão do Lula no sindicato, mas o filho do Lula, junto com aquela senhora que supostamente fez tráfico de influência. O ministro da Previdência do Lula saiu do governo mais sujo que pau de galinheiro nesse problema de o roubo dos velhinhos do INSS. Está aí o Jacques Wagner envolvido com o Vorcaro até o pescoço, né? O Manteiga era o representante do Vorcaro junto ao governo Lula. O próprio Lula se reuniu com o Vorcaro, ou seja, o PT está envolvido em tudo. Não pode vir aqui dizendo, olha, nós somos os santos, estamos salvando o Brasil. Salvando o Brasil do quê? Com uma falta de credibilidade em que o juros está próximo de 15% ao ano, o dólar nas alturas, as contas públicas todas arrebentadas no país, o governo da irresponsabilidade fiscal e agora o governo que agiu de maneira incompetente junto aos Estados Unidos, praticamente pedindo para que houvesse um tarifaço para poder usar politicamente nas eleições. O governo PT realmente é um desastre para o país. Não é à toa que os dados macroeconômicos estão todos degradados e um eventual próximo governo do Lula, que se Deus for brasileiro não vai acontecer, poderá ou poderia colocar o Brasil de fato num abismo praticamente irreversível pela incompetência, pela corrupção, pela inabilidade desse governo, inclusive, em lidar com temas internacionais. Deputada Maria do Rosário, a campanha do PT sobre tarifas ajuda ou atrapalha as negociações? Deus é brasileiro. Primeiro eu vou responder isso ao Ricardo Salles. Deus é brasileiro e jamais seria favorável a qualquer tráfico madeireiro. Deus é brasileiro e é a favor do desenvolvimento do nosso país. O nosso país é um país com muita fé. E eu tenho que compartilhar esse sentimento com vocês aqui, porque no bloco anterior, o deputado usou meu nome 300 vezes com mentiras e absurdos. Mas eu não estou mentindo quando eu digo que ele falou, lá no governo Jair Bolsonaro, quando ele era ministro, que devia passar uma boiada contra a legislação ambiental. E eu não estou mentindo e jamais mentiria quando digo agora que o Novo, ao lado do PL, e ele sempre foi deste lado, do lado do Flávio Bolsonaro, e ministro, funcionário do Jair Bolsonaro, acabou sempre ao lado dos golpistas e ao lado de quem atua contra a democracia. Pois o presidente Lula está atuando todos os dias, para minimizar, para diminuir os efeitos desse tarifácio. É por isso que na primeira etapa do tarifácio do Trump, a economia brasileira sentiu menos o impacto. O que ele veio aqui dizer sobre os países, enfim, o Brasil dialoga com todas as nações. Vai perguntar para o agro se não quer conversar com a China. Vai perguntar para quem exporta ou para quem produz no Brasil se está a favor do tarifaço do Trump. Nós não estamos sendo atacados pela China ou por nenhum outro país daqueles que ele citou. Nós estamos sendo atacados por este, que ele elogiou aqui como a maior democracia e que, na verdade, tem censurado livros todos os dias. Eu não tenho, um outro país como mais importante que o meu. Eu estou aqui para defender o Brasil e não os Estados Unidos. Eu não estou aqui para me abraçar na bandeira americana ou para bater continência para ela. É hora do Brasil estar unido com o presidente Lula. E a campanha que o PT está lançando, o Brasil não se entrega, é porque quem é verdadeiro no Brasil, quem é patriota de verdade, não se entrega mesmo. Não entrega o Pix. O Nicolas fez uma mentira toda sobre que o Lula estaria entregando o Pix e quem está entregando o Pix? Os bolsonaristas e o Partido Novo. Porque todo mundo do mesmo lado. Ou alguém tem dúvida que se tiver um segundo turno, eles vão estar todos juntos. Eles estão juntos contra o fim da jornada 6x1. Estão juntos contra o meio ambiente, né, Ricardo Salles? E estão juntos contra o Brasil e a favor do tariflávio, do tarifaço do Flávio Bolsonaro, do Trump e de vocês. 30 segundos para cada, para a gente, infelizmente, se despedir. Nosso tempo está esgotando, deputado Ricardo Salles. Juliana, obrigado pelo convite. Realmente, a gente conversa com a Maria do Rosário, parece que está conversando com o Perón de 70, 80 anos atrás, né? É uma visão muito atrasada, é uma postura muito atrasada. Ninguém aqui está defendendo os Estados Unidos, nós somos brasileiros acima de tudo, mas obviamente não podemos chegar aqui e simplesmente dizer que os Estados Unidos são uma grande democracia, ao contrário dos países que vocês apoiam e se inspiram, que são grandes ditaduras de esquerda. Isso não quer dizer que o Trump esteja certo com o tarifaço, eu repito aqui, para você não usar minhas palavras. Está absolutamente errado com o tarifaço. E nós vamos combater isso também.